Boa noite, Alencar, boa noite a todo mundo que estiver acompanhando. Bem, hoje a gente faz aí mais uma edição do Cine Construção. Dessa vez a gente vai conversar sobre o filme Take Your Pills, um documentário que está disponível na Netflix, né? Não no Netflix. E para quem não conhece, né, o Cine Construção é um evento que o Econatura produz em colaboração com a Bicolaborativa, com o intuito de conversar um pouco sobre algumas produções audiovisuais, com o sentido de discutir diferentes temas que existem nessas produções e puxar um pouquinho alguns problemas, principalmente do aspecto ambiental, que é a alçada do Econature, mas também tem outros assuntos que a gente acaba discutindo por aqui. E aí, hoje então a gente vai conversar sobre o Take Your Pills. E antes de passar a palavra só para o Antônio, falar aqui que a gente já definiu que no próximo mês a gente vai fazer um novo Cine Construção, só que com outro documentário. A gente vai falar do Seaspiracy, que é um documentário novo, recente, que está na Netflix, que saiu em março. Então é isso. E se sintam à vontade para quem quiser abrir microfone, falar, mandar pelo chat, qualquer coisa, para a gente ir trocando uma ideia. É isso, né, Antônio? Sim, exatamente. Boa noite, pessoal. Sou o Antônio, sou biólogo, parceiro da Econature aqui, e hoje a gente vai conversar então do filme, do documentário Take Your Pills, né, da Netflix, uma recomendação do Gabriel, né, para o Econature desenvolver dessa vez o Cine Construção. Particularmente, eu não tinha assistido o filme antes, primeira vez que eu assisti ontem antes de entrar em aula, tive um horário livre, aí eu acabei assistindo o filme. Fala bem a verdade, fiquei impressionado com umas informações que eu vi, não relacionadas aos efeitos, né, dos remédios em si. Isso eu já tinha um conhecimento prévio já sobre esse assunto. O que me impressionou foi os dados de utilização, a quantidade de pessoas, os motivos e o quanto que as pessoas consideram isso como algo normal ou somente por se usar remédios, né? Ser algo mais aceitável, como se não fosse também ilegal, né? Apesar de serem remédios prescritos e que naquela condição de venda são ilegais, né? Então, com relação ao documentário, né? Para começar já falando, acho que isso foi para mim o que mais chamou a atenção nesse começo. Eu acho que com relação ao resumo, né? Já que o Alencar aqui não assistiu o filme ainda, eu acho que o Gabriel podia resumir, porque ele já assistiu 2 vezes, né? Acho que ele tem já uma lembrança, uma percepção melhor, né? É capaz que eu pule uma coisa ou outra, porque algumas coisas me impressionaram mais do que outras nessa primeira olhada que eu dei, né? Primeira assistida que eu dei no documentário. Joia, então vamos falar um pouquinho do documentário. Para começar, o documentário tem aí como tema central falar sobre o uso de medicamentos, em específico medicamentos estimulantes. E eles trazem ao longo do documentário um debate em cima de 2 tipos de medicamentos aí, o Adderall e a Ritalina, que são anfetaminas, né, que são drogas sintéticas com potencial de estimular o sistema nervoso central. E aí tem que lembrar, né, que esses medicamentos, eles são do tipo metanfetamina, que é um derivado da anfetamina. Então a gente tem um grupo das anfetaminas e as metanfetaminas estão dentro desse grupo, e o Adderall e a Ritalina fazem parte aí das metanfetaminas, sendo que o primeiro uso que se deu desses medicamentos das metanfetaminas se deu lá durante períodos de guerra, onde foram desenvolvidos esses medicamentos, esses compostos de metanfetamina, como estimulantes para o pessoal conseguir aguentar ali todo aquele cenário bem
catastrófico que é de uma guerra. E ao longo da história vai mostrando no documentário esses medicamentos foram modificados, foram utilizados por vários tipos de pessoas, seja pessoas de condição mais humilde, quanto pessoas de alto escalão, vamos dizer assim, como presidentes. E um caso interessante para salientar que as metanfetaminas originais, né, que tem até hoje aí as drogas drogas ilícitas baseadas nela, elas causam efeitos adversos, né, e além de, vamos dizer, a famosa bad que eles falam, tem os problemas de saúde e entre outras coisas. E esses medicamentos como Adderall e Ritalina também têm seus efeitos adversos, porém não tão agressivos quanto esses que a gente tem no mercado ilícito, deixando claro que com uso controlado, obviamente, sem exageros e coisas do tipo, com prescrição médica. E ao longo do documentário é apresentado alguns casos bem interessantes. Eles começam mostrando um caso referente a estudantes que tomam Adderall com o intuito de melhorar suas notas e conseguir cumprir objetivos como apresentar trabalhos, fazer melhores apresentações, entre outras coisas, e garantir assim que ao longo do semestre eles consigam passar nas disciplinas, deixando claro também que eles mostram nesse trecho, vamos dizer assim, do documentário, também a questão do mercado ilegal, mercado negro que existe aí desse tipo de medicamento, expondo ali como que os universitários eles fazem para comercializar esses medicamentos, entre eles que vai gerando lucro e gerando um ciclo vicioso dentro do cenário acadêmico. Além disso, eles também trazem aí casos como de atletas do futebol americano, eu esqueci o nome da liga, você lembra? NFL. Também traz casos de pessoas do mercado financeiro, pessoas que trabalham com programação, com parte de computação, pessoas que necessitam tomar esse medicamento, que tomam sobre prescrição médica, casos como também de pessoas que querem emagrecer, motoristas de ônibus, caminhão, e toda a discussão ali que tem em torno desse documentário é sobre esse uso indiscriminado, mostrando como esses medicamentos acabam sendo, vamos dizer, jogados para a população através de todo um cenário de pressão que existe ali em torno das pessoas, pressões que vêm de diferentes aspectos, sociedade, mídia, autocobrança, enfim, são diferentes aspectos que vão chamando a atenção dessas pessoas e causando aí o aumento e o uso indiscriminado desse medicamento. E só destacar que o Adderall e a Ritalina, eles são utilizados como medicamentos também para déficit de atenção. Então, são medicamentos prescritos normalmente aí pelos médicos. É isso, né, Antônio? Um geralzão do documentário. Sim, basicamente isso mesmo. Impressionante, né, a história para mim, do atleta também, né? Essa questão do atleta, as pessoas utilizando por diversos motivos diferentes. E eu acho também bacana uma passagem lá do documentário. Peraí, deixa eu formular meu pensamento aqui, que é só para falar certinho, né? Deixa eu pensar, você falou, deixa eu ver aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta já para o pessoal, Antônio. Perguntar se alguém aqui já conhece ou
ou conviveu com uma pessoa que usa Adderall, Ritalina, ou usa qualquer medicamento desse tipo, tanto de forma ilegal como forma legal. O Alencar já falou. Tem alunos que usam sob prescrição. Então, também a gente tem amigos que usam sob prescrição, conheço também, tenho 3 alunos atualmente também, que estão tomando sobre prescrição. O que eu queria falar, eu lembrei aqui agora, eu olhei aqui no roteirinho que eu e o Gabriel fizemos, né, com relação à questão da competitividade, né, que eles associam muito a questão do capitalismo, né, a ideia do capitalismo selvagem, do capitalismo feroz, e essa competitividade que geram nas pessoas, né, e o quanto que isso vai de desencontro ao que é a essência da nossa espécie, né? Como espécie, a gente é uma espécie social, exatamente o contrário de uma espécie que fica só competindo entre si. Tem competição? Óbvio que tem, mas não nesse nível tão extremado, né? Onde tudo, as pessoas têm que se sobrepor, têm que ser acima uma da outra, seja para entrar no ensino médio, seja para entrar na faculdade, seja para sair da faculdade, seja no trabalho, seja em todos os cantos, né? Não existe um meio termo ali entre fazer algo útil para a sociedade e se manter saudável e saúde, né? No sentido que envolve também as nossas relações sociais. Eu acho bacana porque eles falam bastante desse ponto da competitividade extrema que existe atualmente, né? E ela ser um dos principais fatores pressionando as pessoas e fazendo as pessoas acabarem usando esses remédios, né, essas anfetaminas indiscriminadamente, porque o problema não está em quem usa com prescrição, né, provavelmente quem usa com prescrição tem acompanhamento, o problema está nessas pessoas que querem só ter ganho de desempenho. Exatamente. E um ponto aí que eu acho interessante para a gente colocar também, ao longo do documentário, eles mostram, se eu não me engano, ele é produtor musical. E ele cuida da carreira de vários artistas. E aí ele solta uma frase que mostra muito como essa pressão externa influencia no uso desse medicamento e na visão, vamos dizer, dos benefícios que esse medicamento pode dar para quem não necessita dessa prescrição, né? Que é a frase que ele fala que esses medicamentos fazem que ele se torne um capitalista melhor. Então ele mostra bem o aspecto de competitividade e como isso pode influenciar no uso ou não desses medicamentos. O Antônio mencionou, né, que a gente conhece pessoas que fazem uso desses medicamentos. Assim como eu estava contando para o Antônio também, a gente tem um colega em comum, um amigo nosso, que ele já relatou que fez uso também sem prescrição e do mesmo fato de conseguir dentro da universidade. E fica claro, assim, no documentário principalmente, isso é uma tecla lá que eles batem, como a cobrança tanto da universidade quanto do próprio aluno se dá nesse papel de começar a usar ou partir para o uso desses tipos de medicamentos. E aí vem uma coisa que eu acho que a gente pode discutir bastante. E aí? Será que ele vai voltar? A gente pode discutir bastante, que é o padrão que existe aí sobre ser o melhoramento de desempenho. Isso é uma propaganda que existe em toda a sociedade, seja propaganda para a melhora do desempenho cerebral, melhora do desempenho físico, sexual, dentre tantos outros. Daí destaco o que o Antônio falou também, desse caso dos atletas, né, Antônio? Sim, principalmente, né, o atleta da NFL, né, por conta de vários motivos, né, anfetamina, suprimidor, então as lesões também, quando não eram tão sérias, ele conseguia ir vencendo a dor, o que também gerava problema depois, né, porque, querendo ou não, a lesão ia se agravando, né, com o passar do tempo, mesmo ele não sentindo, estando
digamos assim, amortecido, né? Ele ainda acabava por estar impactando mais o corpo dele. E ele reconta lá, né, o jogador, eu não lembro o nome do jogador, particularmente não conheço, né, conheço poucos jogadores da NFL, não conheço aquele particular, mas ele conta também, né, que a questão era um vício tão grande, né, que ele não conseguiu ficar uma vez sem, e aí quando ele ficou sem, ele recorreu a uma outra droga, né, que ele não tinha prescrição, no caso ele tomava o Adderall, e ele tomou a Ritalina, né, sem prescrição, e que isso foi um pontapé de início, né, para ele largar. Foi quando ele foi pego no doping, e aí depois ele tem toda uma história lá do final da carreira dele, quando ele já percebeu, né, que aquilo não estava mais fazendo bem, e que aquilo estava ultrapassando o bem-estar, né, o estar saudável. E para um atleta, se ele não está saudável, não tem como. Por mais que acabe maquiando por um tempo, né, e aumentando o desempenho, acaba maquiando. E outro ponto que eles levam lá, que eu achei interessante, aliás, eu não lembro se é nesse documentário ou se foi visto depois em algum lugar, mas que eu acho legal da gente colocar aqui é que eu vi estudos, não sei se é no documentário, o Gabriel pode até me corrigir, que falavam que, no final das contas, não tinha ganho de desempenho nenhum, que fizeram a comparação entre as pessoas e a única coisa que tinha era uma autoestima maior da pessoa que tomou o remédio. Então, no final das contas, a pessoa não tinha ganho de desempenho, mas ela achava que ela tinha ganho de desempenho. Sim, acaba sendo efeito Então, placebo. isso também é interessante, né? Porque acaba sendo só uma ilusão, né? Uma pseudo-alucinação, sei lá, do desempenho. Você não ganhou desempenho mesmo? Esquisito. Sim, acaba sendo um efeito placebo, né? E aí, só para contribuir com isso que o Antônio falou, por curiosidade, eu acabei, quando a gente estava aqui estudando para elaborar o que a gente ia discutir aqui, eu acabei jogando ali no Google mesmo, medicamentos estimulantes. E aí tem aquela abazinha quando você faz a pesquisa do Google do shopping, né? Eu coloquei naquela aba do shopping e fui ver o que aparecia. Parece uma série de medicamentos, daí eu notei alguns aqui, a gente tem Neurovit, Colina, Astaxantina, acho que ele fala assim, Brainporn. E aí depois eu vi um site também que eles citam alguns medicamentos com essa melhoria. Esses medicamentos só focados em melhoria do aspecto de questão de desempenho intelectual, cerebral e etc. E eles citam também Fortiviron, OptiMemory, Intelix Max e que, além também de Adderall, Ritalina e outros medicamentos. Então, querendo ou não, a gente vê que é aquela questão de esses medicamentos estão muito fácil acesso, eles estão aí distribuídos. Esses primeiros, eles não exigem, esses que eu citei, no caso, eles não exigem que seja prescrição médica ou coisa do tipo, são como vitaminas, vamos dizer, que eles são vendidos. Tanto que também existem ali, quando você faz essa pesquisa, algumas farmácias de manipulação que eles vendem o remédio para memória, o remédio para não sei o que, o remédio para o estímulo sexual, coisas do tipo, que na verdade são uma cápsula com vários componentes juntos. Daí eu lembro que um do estímulo cerebral tinha cafeína e alguns outros componentes desse tipo. E o fácil acesso está cada vez mais e tornando assim que essa ilusão do desempenho que a gente tanto fala e às vezes se cobra, né, se torne mais e mais recorrente. E entra nisso que o Antônio falou também. Só falar, pessoal, quem quiser comentar alguma coisa, só mandar pelo chat, ou se quiser abrir o microfone também, não é só para a gente ficar falando aqui também. Sintam-se livres para colocar o que quiserem aqui. Bem, eu acho que inicialmente é isso, né, Antônio?
Alencar, você é professor de que disciplina? E é para ensino médio, faculdade, ensino fundamental? Eu leciono para ensino médio no momento, mas em breve eu vou lecionar para fundamental também. Entendi. Qual a disciplina? É ciências e biologia, né? Ciências e biologia. Não tá, então é a mesma área da gente. Somos todos aqui, então, biólogos. Ah, sim. E você tem quantos alunos que tomam Ritalina? Eu tenho 3 num grupo de trabalho que eu desenvolvo, na verdade, de alunos mesmo de disciplina, eu não sei, porque tem tanto aluno que a gente acaba não... Não, na verdade, eu conheci mais esses alunos, porque normalmente, quando tomam, raramente o professor fica sabendo, pelo menos isso acontece muito em escola pública. Até para proteger, de certa forma, os pais pedem, enfim. Só como eu fiquei 8 anos na gestão, na vice-direção, então a gente acabou que teve contato com esses alunos. Provavelmente deve ter até mais, e não estou sabendo justamente por causa disso, não divulga para não ficar, né? Sim. Enfim, constrangimento e tal, enfim. Porque tem muito, né? Tem um tanto. Uma coisa que eu achei bacana também no documentário que eles falam é sobre o TDA e o TDAH, né? Uhum. O que que é genético na pessoa, né? Aquela pessoa que nasce com o distúrbio, e aquele que é adquirido atualmente, né? Que eles entram naquela questão biológica mesmo do nosso cérebro, que a quantidade de informação que a gente é bombardeado hoje, né? Ela favorece muito que a gente perca a concentração e a capacidade de memorização também, né? O nosso cérebro ele não tem capacidade para tanta informação assim, igual a gente é bombardeado. Então, Sim, acaba atrapalhando essa capacidade toda. E aí, o TDAH também agora é uma doença desenvolvida. As pessoas desenvolvem o TDAH. Isso é muito interessante também de saber, né? Que, assim, não necessariamente nasceu com, mas você pode ter agora por conta de toda uma questão social, né? De como a sociedade está vivendo. E aí, me faz pensar bastante, né? Será que o tratamento deveria ser o mesmo para quem tem TDAH, né, desenvolvido, porque se quem tem desenvolvido, em teoria, não tem uma condição genética, uma condição de saúde, né, que favoreça. Então, talvez só uma reeducação alimentar, uma reeducação no sentido de esportes e coisas que ajudem a ter um foco melhor, né, a desviar essa atenção das redes sociais e das informações o tempo inteiro. Será que isso já não seria um tratamento, talvez, não mais eficaz, né, mas menos impactante para a saúde das pessoas a longo prazo? Pelo menos me fez pensar isso, né? Essa diferença. Pois é, e eu acho que não, assim, eles não diferenciam, né? Pelo menos até onde eu sei, né? Mas deveria diferenciar, porque, como você disse, quando há algo orgânico, né, que a pessoa nasceu, genético e tal, existe uma maneira de tratar, que pode até ser medicamentosa. E essa adquirida, né, Sim. por conta do ambiente, né, talvez fosse uma reeducação mesmo, né, do modo de vida. Isso. Pelo menos me fez pensar nisso, né? Sim, e até aproveitando, falando disso, eu estava lendo algumas críticas em cima desse documentário, né? E uma das críticas lembro bem, característica, era sobre essa questão do lado, vamos dizer, positivo do medicamento, né? Porque, segundo a crítica, ele via que o documentário, ele, vamos dizer, pesava um pouco em cima dos medicamentos, mas não mostrava a outra face do medicamento, a face benéfica. Então, meio que jogava a culpa pro medicamento em vez de jogar a culpa para quem está usando o medicamento. Que eu acho que é uma coisa que também a gente tem que ter essa diferenciação de muitas vezes medicamentos podem sim ser úteis, mas ao mesmo tempo o grande problema é a forma que você usa. E eu acho que dentro disso dá para aproveitar e falar algumas coisas sobre o aumento do uso de medicamentos, né, Antônio?
Dá para trazer essas informações, mas antes de trazer essas informações, eu só queria complementar isso que você falou, que é algo que eu até falo nas minhas aulas. Eu dou aula sobre drogas, né? Então eu menciono com os alunos toda a relação, contextualizando, né? Toda a relação do ser humano com as drogas, né? Que vem do uso para a saúde, né? Através de primeiro com folhas secas lá na natureza, fazendo chazinhos e tudo mais que o ser humano considerava que ia ser benéfico para a saúde, né? Posteriormente começa-se o uso religioso, né? Chegando no uso recreativo. E aí eu comento com eles, né? Que o uso religioso, muitas vezes, né? É um uso mais controlado. Por exemplo, eu dou sempre o exemplo do vinho, né? Como o sangue de Cristo. Você não chega na igreja e não ganha uma garrafa de vinho para você tomar, né? Você ganha um cálice para você tomar o sangue de Cristo. Isso é um negócio controlado. Então é difícil uma pessoa desenvolver alcoolismo só por frequentar a igreja e tomar um golinho de vinho. E os remédios é a mesma coisa. Os remédios, como são controlados, e quando são usados controladamente, né, do jeito certo, aí pensando sempre no cenário ideal, né? Não pensando na pessoa que usa erradamente. Ele não tem por que ser ruim, né? A ideia é a gente usar e controlar os efeitos todos, né? Até aqueles efeitos que, em teoria, são adversos, que a gente não gostaria de ter, mas que às vezes são necessários ter para ter um efeito benéfico do remédio, né? Então, mas nesse caso é controlado, né? A gente sabe qual vai ser o efeito adverso, como também remediar aquilo. Então, os remédios têm isso. É muito ruim também só demonizar o remédio. Eu concordo com esse ponto de vista que o Gabriel trouxe. Inclusive, eu tento reforçar isso para os alunos, não demonizar só o remédio também. No caso dos remédios, mas trazer para eles para entender, quando eu vou falar das metanfetaminas, né, aí traz para entender que beleza, não é para demonizar, mas também não é para usar sem prescrição, porque é exatamente isso, ele tem uma regulamentação, é por um motivo, é porque ele não é simples de ser utilizado, não é uma coisa qualquer banal, né, que a gente usa tranquilamente, se tem uma regulamentação é por conta disso. Mas as pessoas têm usado cada vez mais, independente de regulamentação, independente de qualquer coisa. E aí, inclusive, eu queria falar para o Gabriel trazer os dados, né, porque ele anotou e porque, como eu estou gravando isso aqui, eu não queria ficar mudando a tela do computador para não perder a gravação, Gabriel. Então, a gente deu uma olhada aqui, tem bastante informações quando a gente pensa no aspecto do uso de medicamentos, o uso geral, né? E uns dados interessantes que eu anotei aqui para a gente avaliar, pensar um pouco, é a questão, primeiro, da venda de medicamentos. Tem uma pesquisa feita pelo IBGE que mostrou que do ano de 2002 ao ano de 2016, houve um aumento de 500 milhões de unidades, ou seja, de caixas de remédios, para 3,5 bilhões de caixas de remédios vendidas anualmente. Então, lá em 2002, a gente estava na faixa de 500 milhões, em 2016, 3,5 bilhões. Um aumento muito grande, se a gente for pensar. Também tem uma pesquisa aí do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que foi feita em 2018, referente ao Brasil, né? Eles avaliaram uma série de aspectos. O primeiro dele foi sobre prescrição do uso incorreto de remédios. Então, eles viram lá que 68% das pessoas tomam remédios que são recomendados por familiares, 41% por amigos, 27% por vizinhos e 48% por balconistas de farmácia. E isso é muito comum. Aposto aí que qualquer um que estiver ouvindo, falando aqui com a gente, já aconteceu isso. Chegar numa farmácia, perguntar, eu precisava de tal remédio para uma dor de cabeça. Daí vai lá o farmacêutico e fala qual o remédio para tomar. O que não é a função dele, né? Mas acaba acontecendo muito. Também uns outros dados aqui a gente tem sobre o uso correto e as consequências do uso incorreto dos medicamentos. Segundo essa pesquisa, né, 50% dos pacientes fazem o uso correto dos medicamentos, sendo que
quem faz o uso incorreto, a gente tem aí uma taxa de 29% de intoxicações causadas pelos medicamentos de uso incorreto. E sendo que 18,3% de mortes no país são causadas a partir de intoxicações e o uso incorretos aí de medicamentos, ou seja, uma coisa acaba levando uma outra. E, assim, para fechar essa parte dessa pesquisa referente ao Brasil, eles levantaram também tipos de medicamentos que são mais consumidos aí na automedicação. A gente tem alguns números aqui que não são tão surpreendentes e outros que chamam um pouco a atenção. Como, por exemplo, 48% tomam analgésicos, 31% anti-inflamatórios, 26% relaxantes musculares, 19% antitérmicos, 15% descongestionantes nasais, 13% expectorantes, 10% antiácidos e 10% antibióticos, que chama muita atenção também isso. E para finalizar essa parte de dados aí, a gente tem uma questão do relatório da ONU de 2019, que ela traz aí que o uso indiscriminado, ele tem um potencial de causar aí 10 milhões de mortes por ano até 2050 no planeta relacionado aí a remédios. E no Brasil, de 40% a 60% das doenças infecciosas já são resistentes aos medicamentos utilizados, segundo informações da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico. E esse aumento aí dessa resistência vem pelo uso indiscriminado, sendo que esse relatório é muito falado sobre o caso da tuberculose, que é uma doença aí que vem retornando principalmente por conseguir aí se adaptar a esses medicamentos e conseguir se propagar de novo, né? Por coisas tão banais que a gente vê. Né, Antônio? Só um minuto, quero ver uma informação aqui que você trouxe. Uso indiscriminado, 10 milhões de mortes. Isso provavelmente considerando só mortes diretas, né? Sim. Exatamente, as mortes diretas. São mortes diretas, né? A gente nunca considera mortes indiretas para nada, né? A gente sempre não dá esse olhar. Quanta gente a gente não está matando no mundo indiretamente por envenenamento, seja, já falamos aqui, né, por agrotóxicos e alimentos industrializados, seja por remédios, seja por poluição, né, poluição atmosférica, envenenamento, a pandemia que a gente fala tanto da pandemia de Covid, não fala da pandemia, por exemplo, de doenças respiratórias crônicas, né, associada à poluição. Então, essa questão das mortes associadas, né, as mortes indiretas por esses remédios, muito por conta de poluição, né, esses remédios esses compostos indo para o meio ambiente, e aí, de certa maneira, retornando para a gente, né, e até mesmo os remédios de uso veterinário, que também, né, a gente acha que vamos criar o boi lá cheio de antibiótico, que isso não vai impactar a gente, né, vai proteger o boi, a carne, mas não vai chegar na gente, né. A gente nunca pensa na bioacumulação e algumas outras características, né, que os compostos têm, que pode fazer isso tudo chegar na gente de qualquer jeito. É aquela história, né, que a gente já conversou aqui também com o Gabriel, conversamos com outras pessoas, né, quando a gente polui a terra, a gente está poluindo a água e está poluindo o ar. Quando a gente polui a água, a gente está poluindo o ar e está poluindo a terra. Quando a gente polui o ar, a gente está poluindo a terra e está poluindo a água. Ou seja, a gente sempre que mexe com alguma coisa está mexendo com tudo. E aí a gente pode colocar nesse tudo aí todas as espécies também, né, incluindo a nossa. Então, é preocupante, porque se são 10 milhões só para pessoas mortas diretamente, né, o indireto, às vezes, pode até superar isso, né, a gente não sabe como é que é essa questão. É preocupante. Tem que começar realmente a maneirar
as pessoas entenderem antibiótico. Para mim, eu achei um absurdo quando eu vi 10% das pessoas tomando antibiótico por conta própria. Eu achei um exagero, gente do céu, antibiótico. Remédio é super forte, seleciona bactérias, né? Seleciona doenças, acaba com a biota intestinal. Deus do céu, é um horror, cara. Como sim tomar antibióticos sem prescrição? Realmente, eu particularmente fiquei meio em choque também. E acho alarmante. Acho importante que a gente bote a discussão na mesa, né? Para as pessoas verem. Inclusive, tem uma cunhada minha, né? Tomava remédio prescrito, parou de tomar, voltou a sentir os sintomas e resolveu tomar o remédio de novo sem consultar o médico. Teve um AVC. A dosagem que ela precisava nessa retomada não era a mesma, era uma dosagem menor. Ela foi sem consultar o médico, né? Achou que a mesma dosagem ia funcionar. Teve um AVC, 30 anos de idade. Então, isso tem que ser conversado e as pessoas precisam. Tem que ter preocupação com a saúde? Tem. Mas não pode também ter uma preocupação onde a gente fica cego, né? E acaba não vendo o problema que é exatamente o que a gente está achando que é a solução. Sim. Uma coisa aí que eu vejo também nesse aspecto, principalmente aí que o Antônio falou sobre antibióticos, eu acho que até seria legal a gente perguntar aqui para o Alencar, já que ele também atua aí na questão de educação, é o papel da educação como isso, né? Como entender, porque eu acho que muito, talvez, uma forma de evitar um pouco esse problema, por exemplo, o antibiótico, seria se as pessoas entendessem bem qual é a função desse medicamento, né? Por que se faz isso e qual seria o problema do uso indiscriminado, pensando aí no potencial desenvolvimento também de doenças, né? De mutações e mudanças que favoreçam a dispersão aí de doenças que são tão banais e não deveriam estar aí tendo esse rumo. Alencar, se você puder aí compartilhar um pouco com a gente, queria saber se você tem experiência com os alunos de falar desses temas também relacionados à medicação, de potenciais problemas quanto a isso. Geralmente quando a gente chega naquela parte das doenças, né, principalmente bacterianas, né, que são relacionadas ao uso de antibiótico, eu sempre explico, eu sempre uso a questão da seleção natural, né, nós desenhos lá das bactérias lá, que populações menores, coloco lá, tipo, o médico passou 20 comprimidos de antibiótico, eu digo quando é prescrito, né, sem levar em consideração a questão do uso indiscriminado. Então, aí passa lá, dali 10 dias, 5 dias, houve melhora, já não apresenta mais nenhum sintoma, mas aí para de tomar, deixa de tomar mais uns 10 comprimidos. Aí explico, usando a seleção natural, que a população de bactérias, né, que são mais sensíveis ao antibiótico, morreriam, enfim. Aquelas que deveriam tomar, né, aqueles outros 10 comprimidos para serem exterminadas, né, que são menos sensíveis, são em menor número, né, no caso, elas, né, sobrevivem, então, né, a pessoa para de tomar, aquelas bactérias, então, voltam a se reproduzir, né, e aí aumenta a população e cria bactérias mais resistentes. Se colocado em toda a população, em todo mundo fazendo isso, a gente vai só colocando o prognóstico que pode acontecer, né? Para fazer pensar, né? A gente só não sabe até onde vai aquela questão do conhecimento pré-científico, até onde que a gente consegue ultrapassar isso, né, com eles. Porque tem todo aluno, ele está sujeito ao meio dele também, né, aquelas crendices, família, enfim. É meio complexo, quer dizer, mas a parte da gente sempre está procurando fazer, né? Sim. Explicar essas coisas é extremamente importante, né? O problema é realmente isso, né? As pessoas às vezes também têm uma dificuldade para aceitar,
sei lá. Sim, a cultura é, às vezes o pai e a mãe faz, dá certo, quer dizer, pelo menos até onde eles sabem, né? Eles vão continuar repetindo o erro. Alguns, evidentemente, vão ouvir, mas a cultura ela é complicada, né? Ou a ausência dela, né? É complicado você. Sim, Mas ótimo. assim, Só adicionando, eu acho que aí entra uma questão também que é relevante a gente pensar no limiar também, né? O limiar da busca por esse aumento de potencial, coisa do tipo, com pseudociência também. Porque muitas vezes incorre nisso que o Alencar está falando também. Cair, às vezes, nas crendices ou coisas do tipo, e para melhorar alguma coisa e deixar o que é a ciência realmente a gente tem aí comprovado com fatos, comprovados com estudos e por aí vai, de lado, e facilitar que ocorram coisas como essas que a gente acabou de citar, de problemas aí crônicos devido à automedicação ou medicação incorreta também. sim. Algo que eu acho importante, né, na hora que a gente vai falar com o aluno, aí seja especialmente assuntos que às vezes acabam envolvendo crenças, né, envolvendo até certo ponto, às vezes maturidade do aluno ou não. Eu acho que é importante a gente tentar sempre ser honesto com o aluno, né, de uma maneira também mostrar que uma coisa não é em detrimento de outra, tentar dar uma como que eu posso dizer? Como se o aluno estivesse se sentindo acolhido por aquela informação. Não como se aquela informação fosse para ser um conflito para ele. Eu tento fazer muito isso com os meus alunos, né? Por exemplo, quando eu vou dar aulas de assuntos mais polêmicos, sei lá, com a aula de drogas mesmo, que no caso é o assunto do filme, né? Aula de drogas mesmo. Tento muito falar com os meus alunos sem terrorismo, né? Sem o não use porque é ilegal. Tento falar mais. Não usa porque vai te fazer mal, cara. Tipo, e aí conversar com uma pessoa num patamar de como se fosse igualado às nossas maturidades, entendeu? Como se você elevasse a maturidade do aluno, porque eu acho que ele vai ganhar uma maior confiança em te entender, né? E acho que a mesma coisa quando é um assunto que é polêmico em outro sentido, que seja, sei lá, um sentido religioso. Você vai falar, por exemplo, vou dar aula de sexualidade daqui umas semanas, tá chegando aí. E essa é uma aula difícil, né? Porque as pessoas religiosas, né, têm algumas questões relacionadas à sexualidade e religião que acabam entrando em conflito. Então, como fazer essa discussão, né, sem entrar nesse conflito e fazendo a pessoa entender um pouco sobre sexualidade, né, sem desvirtuar também, né, tudo aquilo que ela acredita, a religião dela e tudo mais. Tentar buscar um patamar de igualdade nessa conversa, né, que o aluno se sinta no patamar de igualdade e não tenha suas crenças também diminuídas de nenhuma maneira. Eu acho que é uma maneira da gente tentar transmitir essa informação, né? Essas informações de maneira mais que dê mais resultado, por assim dizer. Particularmente com a aula de sexualidade eu ainda não percebi se tem dado resultado o que eu tenho tentado, né? Com a aula de drogas eu já percebi. Os alunos têm mostrado um entendimento muito melhor dos efeitos das drogas no organismo, né? E tudo mais, da maneira que eu tenho abordado, e eles sempre falam: nossa, professor, obrigado. O outro professor que me deu aula de drogas mostrou um monte de foto horrorosa e nada mais. Não entendi nada do que estava acontecendo. Você não mostrou foto horrorosa e explicou tudo pra gente, tirou dúvidas e tudo mais. Então, acho que é uma maneira de tentar, né? Pelo menos é o jeito que eu tento fazer as coisas em aula com alunos, né, que são difíceis. Eu também dou aula para ensino médio, então alunos de ensino médio ainda têm opinião mais formada que de fundamental, né? Mas ainda é uma opinião meio leiga, porque também não tem tanto conhecimento formado. Então é difícil também, porque eles têm opinião forte, mas sem muito embasamento.
talvez sabe o que quer, mas ainda não sabe como justificar isso. Eu acho que agora, para a gente fechar, Antônio, a gente podia falar um pouquinho dos aspectos ambientais, né? Você deu uma pincelada aí um pouquinho, e no filme, no documentário em si, eles não abordam esse aspecto, mas a gente sabe que tem muito problema relacionado a medicamentos relacionados ao meio ambiente também. E aí uma coisa que tem que ficar clara quando a gente fala aí desses problemas ambientais é lembrar que medicamentos são produtos químicos. Então, é como se fosse um agrotóxico, que na verdade, em teoria, é um medicamento, bem entre aspas, ou outra coisa do tipo que é dispersado no ambiente. E quando a gente pensa aí nas vias de problemas, que a gente tem, o principal é a contaminação. A contaminação do ambiente por substâncias químicas que estão nos medicamentos. E aí a gente vai ter diferentes formas dessa contaminação ocorrer. Por exemplo, descarte incorreto. Jogar medicamento no lixo comum que vai acabar parando num aterro, num lixão ou num aterro controlado. Isso quando tem um aterro sanitário, né? Jogar medicamento em esgoto também. Eu particularmente nunca vi isso, mas eu sei que fora do Brasil é comum pessoas jogarem restos de medicamentos em privadas e por esgoto. Mas qual que é a diferença fora do Brasil? É o tratamento do esgoto, que no caso é um tratamento um pouco melhor e para esse quesito, né? E aí consegue, vamos dizer, evitar tantos problemas. Por isso esse costume das pessoas fazerem isso. Mas aqui no Brasil, pelo menos as pessoas que eu convivi, as pessoas que eu morei, nunca vi ninguém fazendo isso, infelizmente. Mas não duvido que tenha pessoas que façam, né? É um jeito fácil de se livrar de medicamentos antigos. E também tem a contaminação, aí eu falei de uma contaminação que pode ser na terra, né, pelos aterros, contaminação na água, e tem a contaminação jogando em locais abandonados. Então você vê aí jogando no terreno baldio, joga o lixo lá e vai acabar indo medicamento também. E uma outra via, considerando tanto animais, como o Antônio falou, quanto nós, humanos, que somos animais também, corrigindo, obviamente, é a excreção, né? A gente liberar esse material, seja por urina, suor, diferentes formas, e que acaba contaminando solo, água, pode ir para esgoto também, através de privadas e por aí vai. E tudo isso vai acabar gerando contaminação desses ambientes. Consequentemente, a gente vai ter aí essas substâncias dispersas nesse ambiente. E acho que uma coisa também que o Antônio destacou que é bem legal, que é a questão dos animais, né? A gente não pensa nesse aspecto de bioacumulação, de ficar utilizando medicamentos em animais de forma indiscriminada e eles acumularem e isso poder vir para nós também por uma forma de consumo, né? A gente vai consumir a carne desses animais e consumir essas substâncias. Tanto que a gente já teve problemas com carne brasileira ser barrada em outros locais devido a altos níveis de compostos químicos que são de medicamentos. É mais ou menos isso, né? Um aspecto geral de contaminação, né, Antônio? Com relação à contaminação ambiental, acho que o principal meio de contaminação, querendo ou não, ainda é pelas águas, né? Como se falou, esgoto, ainda é o principal meio, né? Mas, como a gente falou também lá atrás, eu falei, né? A questão da conexão, né? Não adianta falar que é água só, porque
A água evapora, chove, cai na terra e as moléculas, os compostos seguem o processo junto, né? Alguns acompanham, outros não, e a gente tem um ciclo de poluição interminável. Acho que com relação ao meio ambiente também, a preocupação tem que ser com o tratamento de esgoto melhor, concordo com o que é feito fora do Brasil, mas ainda tendo um tratamento de esgoto devia ter uma educação desincentivando mesmo assim, né? Que as pessoas jogassem e, no caso, trabalhasse com a logística reversa, né? Logística reversa que é algo que vem ficando na moda, né? Vem sendo cada vez mais falado para diversos produtos, especialmente eletrônicos e medicamentos também, mas eletrônicos ainda é mais falado, né? A gente ainda ouve mais ainda de pontos de coleta de eletrônicos, de medicamentos eu acho que é mais incomum. Particularmente eu não conheço, mas eu também não compro medicamentos, eu sou bem chato com isso. Então eu também não descarto medicamentos, né? Sempre que eu compro o que eu tenho que usar e uso e acabou. Então particularmente eu não conheço, mas também conheço pessoas que consomem bastante remédios, né? E também nunca mencionaram pontos de entrega e também nunca falaram como elas descartam. Então o que o Gabriel falou também das pessoas aqui no Brasil descartarem ou não na descarga, né? O remédio antigo, particularmente também não tenho conhecimento. As pessoas que eu morei, a minha família, né? E o pessoal da faculdade, das épocas longínquas aí, eu também não lembro de ninguém despejando nada na descarga. Então também é algo a se descobrir talvez no Brasil, né? Será que tem um despejo muito grande? Será que não? Será que a gente não percebe? Será que isso está maquiado de alguma maneira? Porque realmente, como é que as pessoas estão descartando esses remédios no Brasil? Se não é na descarga, é onde então? Também trabalhar a logística reversa. Acho que pensando, né? A gente fica pensando em problemas econômicos e tudo mais, né? Soluções ambientais, eu sempre vejo elas e falo assim, gente, como é que as pessoas não começam a investir em soluções ambientais? Isso só gira a economia tão bem, né? Tão perfeito. A própria logística reversa, você investe em logística reversa, você vai ganhar porque você vai gastar menos, né, com recursos, porque você vai estar reaproveitando recursos que você vai recuperar ou reutilizando, né, ou de vez em quando vai ter que dar uma destinação correta final, beleza. Mas você ainda vai gerar, sei lá, empregos, gerando pontos de coleta, vários empregos, né, diretos e indiretos vão ser gerados, né, pela logística reversa. E tem tantas áreas precisando, né, construção civil, eletrônicos, remédios e tudo mais. E quando a gente pensa em soluções ambientais, eu fico tão incrédulo que as pessoas não veem isso como soluções econômicas, soluções de saúde, soluções em todos os sentidos, não só ambiental, né? Porque a gente fala de ambiental, pensa só em conservar aquele pedacinho de floresta, e não é isso. Ambiental é até onde a gente vive. A cidade é um meio ambiente, né? É um meio ambiente construído pelo ser humano, mas é um meio ambiente. Querendo ou não, espécies interagem aqui dentro das cidades, né? A gente interage com outras espécies, mesmo que poucas, assim, né? Diretamente, mas interage com um monte indiretamente, né? Então, soluções ambientais resolvem problemas de saúde e problemas econômicos. Essa é a minha frase para finalizar hoje. Só falando desse aspecto da logística reversa, eu acho que é fundamental também. Infelizmente, eu frequento tanto farmácias não como eu gostaria, né? Infelizmente, vou muito por questão dos meus pais, né, que tomam bastante medicamentos. E aí eu já vi algumas redes, né, maiores tendo algum ponto de coleta. Mas assim, eu vi, dá para contar no dedo, assim, de unidades dessas redes que realmente tem. E cidades grandes, como São Paulo, em São José eu já vi, mas é muito pouco. E em São Paulo também eu lembro que tinha, na época que eu morei por lá, tinha no metrô, era aquela farmácia popular, né, que é do governo do estado.
E algumas das estações eles faziam também coleta de medicamentos que seriam descartados. E uma coisa que eu já vi também acontecendo é pessoas doarem para instituições que realizam algum serviço do tipo de tratamento, como por exemplo asilos, coisas do tipo. Eu já vi isso também. Então são formas que a gente tem que procurar, né, de dar esse descarte, porque querendo ou não usou, às vezes você fica doente com alguma coisa e você acaba comprando uma caixa que vende 30 comprimidos, mas você vai precisar tomar 7, 10 no máximo. O que você vai fazer com esse resto, né? Ou vai ficar guardado mofando lá na sua casa, ou você vai acabar jogando de forma incorreta, né? E apesar dos medicamentos muitas vezes terem uma validade longa, ainda acontece esse problema, é comum. E acho que só para fechar, eu queria falar aqui também do caso de medicamentos que já são encontrados aí no ambiente, né, seja em água, solo, e alguns probleminhas que eles vêm causando. A gente tem estudos já que mostram aí que tem presença de medicamentos como fluoxetina, que é um antidepressivo, o diclofenaco, que é um anti-inflamatório, ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, cafeína, que é um estimulante. Eles estão presentes já em águas, que é muito comum. A contaminação, principalmente com águas, é o mais comum. E vem causando alterações. Por exemplo, o ibuprofeno ele altera padrões de reprodução de peixes. Então já vai alterando um pouco o comportamento desse animal. A fluoxetina, eu sempre tenho dificuldade de falar o nome desse remédio. Ela altera o comportamento dos peixes na fuga de predadores. Então mais uma aí que altera comportamentos. A gente tem hormônios também que pode causar a questão de hermafroditas também, surgimento de hermafroditas em populações, que é muito comum com peixes também, já vi muitos casos falando sobre isso. E a gente tem algumas questões que são efeitos sinergéticos, né, que são efeitos de uma droga junto com outra que acaba causando problema. E aí tem um exemplo aqui de morte de microcrustáceos que é causado pela reação de ibuprofeno com diclofenaco. Então isso junto gera essa bomba aí que acaba causando mortes e vários danos, né, Antônio? Vai mexer com o ciclo ambiental, não tem como. Produto químico na natureza não foi feita para assimilar produto químico em formas que ela nunca imaginou existirem, né? Alencar, quer falar alguma coisa? O Gabriel tá falando, eu tô pensando aqui como que ele chegou lá, né? Hoje chegou através das excretas, né? Mas, quer dizer, a gente sabe até quanto que sobra, né? Depois de passar pelo ser humano, né? Pelo trato digestivo, enfim, ser assimilado, enfim. Quanto dele é assimilado, o quanto dele é excretado, né? Ou se não, até no próprio descarte, né? Falando de descarte aí. Ou ainda, esse tratamento de esgoto, será que ele é eficaz para eliminar todos os componentes químicos encontrados nesse medicamento? Porque, geralmente o tratamento de esgoto ele trata o que lá? Né? Coloca lá a massa, retira a massa, trata lá com cloro para matar bactérias, sei lá o que eles usam lá. Só isso. Agora, existe algum tratamento específico para eliminar esses resíduos de medicamentos? Nunca ouvi falar. Se é que tem essa preocupação no tratamento de esgoto. Entendeu? Então, de uma forma ou de outra, eles chegam na natureza. Eu nunca ouvi falar. Se vocês já ouviram, por favor, me esclareçam. Algum método para retirar isso
vou colocar uma coisa aqui, duas coisas, na verdade. Uma sobre o tratamento, né? Acho que quando a gente pensa em tratamento de esgoto, tem que lembrar que a nossa questão com o tratamento de esgoto no Brasil é totalmente precária, né? Considerando o país como um todo. É aquele negócio, sul-sudeste é um pouco melhor, mas quando vai para outras regiões é totalmente precário. A gente tem aí que as taxas de coleta e de tratamento de esgoto estão ali beirando no máximo 50% do Brasil como um todo. E aí, durante o meu mestrado, eu fiz mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental. E tinha uma colega que ela trabalhava na Sabesp, né, que é o órgão de saneamento aqui do estado de São Paulo. E o que ela falava era que a preocupação deles era fazer um tratamento bem básico e o máximo assim de preocupação deles era tirar coliformes fecais. Mas mesmo assim, ela já falou que várias vezes aconteceu de chegar lá, ter que parar de fazer o processo de tratamento, porque eles foram fazer uma análise pontual ali antes de sair esse esgoto de lá para ver como que estavam os níveis, estava com coliformes fecais elevados, mesmo após o tratamento. Então eu tinha que fazer de novo o processo. Então fica com aquelas questões bem básicas do tratamento ainda, é muito ineficiente o nosso tratamento de esgoto e não tem nenhum cuidado quanto a isso, né? E aí, quanto a esse cuidado, eu lembro também que na universidade tinha bastante professores e bastante orientados que seguiam nessa linha de fazer pesquisas de metodologias alternativas para esse tratamento de esgoto. Metodologias que considerassem esse impacto desses medicamentos, assim como alternativas que fossem mais baratas e pudessem ser colocadas em práticas no Brasil para realmente lidar com isso. Infelizmente, ainda a gente vai sofrer muito com isso. E é o que você falou, Alencar, a gente vai ter a via tanto da excreção, a excreção vai ser quantidades bem baixas realmente. Porém, as quantidades baixas que a gente excreta podem ser altas para esses organismos caindo na água já. E vai ter as concentrações mais elevadas, que vai ser pelo descarte direto, né? E aí vem os comprimidos jogados no esgoto e outras coisas do tipo. Isso mesmo. A gente pensa. É muito complexo. Você. Não sei se vão chegar num ponto de conseguir retirar esses resíduos da água que volta para a natureza. Eu acho difícil. Até países que estão, vamos dizer, avançados têm problemas com isso ainda no aspecto de sanitário. Talvez o trabalho seja mais ali no antes, né? Como o Antônio falou, logística reversa, processo de conscientização, educação e tudo isso. Vamos finalizar? Vamos, eu acho que só um ponto que a gente esqueceu de falar, Antônio, que dos aspectos aqui de contaminação, a gente está falando só do após, né? Após o uso. E ainda tem o antes, que é o do ciclo como um todo. Então, tem várias outras vias aí de problemas relacionados a medicamentos. Mas é isso, então, por hoje. Gostaria de agradecer a presença. Foi muito bom, o papo foi bem interessante, deu para enriquecer. Lembrar que a próxima edição a gente vai falar sobre o documentário Seaspiracy, falando sobre biologia marinha. Já estamos vendo convidados aí, pessoal bem bacana que vai participar. Então já fica aqui o convite. É isso, né, Antônio? É isso, então até a próxima e valeu, pessoal. Até. Boa noite. Obrigado. Boa noite, gente.